Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais acompanhamento mensal, vamos falar sobre o JSRE, fundo de lajes. Na verdade não é de lajes, né? Ele é um fundo híbrido do Safra que atualmente ele é focado, atualmente não, já há algum bom tempo, ele é focado em lajes corporativas. Então, bora para o relatório gerencial, mas não deixe de curtir este vídeo. Vocês estão cansados, eu também estou cansado de pedir, mas eu vou continuar pedindo, porque é assim, a única coisa que eu peço para vocês, em troca de tudo que eu faço, de todo o conteúdo que eu produzo para vocês curtirem o vídeo. E é claro, eu tô supondo que você já é inscrito, né? No mínimo inscrito você deve ser. Beleza, pessoal? Então, bora para o relatório gerencial de abril. E tem um ponto importante que eu quero falar que é fora relatório. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal, relatório agora de abril do JSRE, cota fechamento de 63,62. E se a gente pegar, pessoal, o fundo, ele negociou aí, deixa eu abrir aqui, vou pegar aqui, já vamos falar sobre o que é isso que eu coloquei em JR, SE11. 63,78, se a gente for pegar, ele negociou, chegou a negociar 51,80. Valorizou bem até, valorizou 24% desde a última queda, e ainda assim está com quase mais de 40% de deságio, para vocês verem como caiu e como ainda está com deságio. Aqui mais um mês aí aumentando locações lá no Complexo Rocha Verá, na Chucre Zaidan, confirmando aquilo que eu já venho falando há um bom tempo, da melhora da região. A locação foi 420 metros quadrados, pouca coisa, mas sempre bom alugar. Né? A locação foi concretizada em um conjunto aí que era ocupado pela Porsche China, que reduziu sua área e agora ocupa 477 metros quadrados. Com essas movimentações, a vacância física do Rocha Verá passa a ser de 5,4%. O edifício paulista foi concretizada a prorrogação de contrato por mais 38 meses. Fundo mais um mês aí gerando mais do que ele paga, 52 centavos, pagou, gerou 52, pagou 48, e aí mantendo o guidance aí de 48 a 56, o fundo vem indo super bem nesse ponto, e se a gente for pegar pelo que ele está custando, ele está pagando aí por volta de 0,09%, 0,8, 0,9% ao mês, 0,8 mais ou menos, o que é muito bom para um fundo de lajes. Mas é claro que tem muitas pessoas que perderam muito dinheiro, né, que compraram o fundo lá em cima e ele vai demorar para recuperar, como todo fundo de laje. Aqui, pessoal, a gente vê a DRE e de fato o que machuca é esse aqui. É algo que, se a gente for ver aqui, em relação à receita imobiliária, a gente está falando aqui de mais de quase 12, 13% da receita imobiliária, até mais, né? É isso, mais ou menos uns 13, por aí, uns 13, 14% da receita imobiliária é comido pela despesa do CRI do Rocha Verá, porque ele é um CRI CDI. Então, com o CDI aumentando cada vez mais, a gente está vendo nas últimas reuniões aumentando, a despesa financeira come muito do resultado. Aí vocês falam, Eric, mas por que o mês passado estava 1.1, foi 1.8 e esse mês 1.6? Vocês pegaram o relatório, estava 1.8. Por causa de quantidade de dias úteis, né? A gente tem dias, meses, como o CDI ele remunera ou cobra na questão do devedor todos os dias, então quando você tem mais dia útil, você acaba tendo mais pagamento ou mais sua dívida fica maior. Então o fundo aí gerou 52, pagou 48, lembrando que ele tem um CRI também que ele investiu, até cheguei a comentar que foi um CRI que ele comprou de um outro fundo da casa. Deixa eu ver aqui o fundo ainda bem abaixo do CDI. Carteira dele hoje, aqui a gente tem esse CRI Venâncio, né, que é 10 bilhões, mais ou menos, que é uma maneira do fundo remunerar um pouco melhor o dinheiro do caixa, né? Assim, por isso que o TEP 11 também mudou o regulamento para seguir a mesma linha do JSRE, poder aplicar sem ser em ativos ativos, digamos, prédios, né? Ele pode investir em outros ativos. Mas a gente vê que o fundo ele tá com o CRI, ele é o que come, né? Basicamente o resultado é um CRI CDI. Então hoje o fundo aí é bem alocado em imóvel, 97,5%, correções IPCA 76 e GPM 24, algumas revisionais 26%, tem bastante revisional para esse ano, então a gente pode ver bastante uma mudança na receita do fundo, 25% da receita vai ter revisão esse ano, esperamos que para melhor. Aqui alguns reajustes, a gente está falando aqui de 27% do reajuste agora nesse segundo TRI, bastante coisa também. Se for ver, a maior parte da receita vai ser reajustada
lembrando, reajustando ou por IPCA ou por IGPM, aqui nessa parte aqui. Revisional é mudar o valor do aluguel em si. E os inquilinos são muito bons, né? Salesforce, Allianz, e aqui os imóveis. Pessoal, outro ponto que eu queria falar para vocês é que saiu, e já era para eu ter falado sobre isso, esse entendimento da CVM. Finalmente a CVM traz alguma coisa positiva, que foi um entendimento da impossibilidade da previsão no regulamento de fundos imobiliários para cobrança de remuneração de descontinuidade nos casos de destituição de gestor sem justa causa. O que é isso, pessoal? Muitos fundos imobiliários, e eu peguei o JSRE porque ele tem essa cláusula no contrato, que é essa cláusula aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês e mostrar. Cadê? Eu cheguei a marcar. Aqui, ó. Na hipótese da destituição da administradora ou gestora, sem justa causa, ou sem um motivo, tipo, eu não, é porque eu quis, não, teve motivo e aí tirou, por fraude que seja. Aqui no caso é, não queremos cotistas, não queremos mais a gestora, vamos trocar. Porque está fazendo um mau trabalho. O mau trabalho é sem justa causa. Estes receberão uma remuneração de descontinuidade que será devida à classe pelo prazo de 36 meses a contar do mês subsequente ao mês que ocorrer a destituição. Tal remuneração será correspondente à parcela de remuneração descrita no seu regulamento. Aí é o valor da remuneração, que chama remuneração de descontinuidade. Então o que significa isso, pessoal? Se eu sou o gestor e eu estou fazendo um mau trabalho, aí os cotistas se reúnem para me tirar, bom, vocês vão me tirar, beleza, só que vocês vão me pagar 36 meses ainda. É meio que uma trava para os cotistas não tirarem a gestão, o que é um absurdo, porque se eu estou fazendo um mau trabalho, significa que o cotista tem o direito de não querer mais o meu trabalho, e ele vai me tirar. Só que aí eu vou cobrar 36 meses. Então tem alguns regulamentos, inclusive o do JSE, por isso que eu quis trazer, porque o da Safra ele é bem característico. Embora tenha alguns outros fundos aí, se eu não me engano tem fundo que cobra mais de 100 meses de taxa, coisa absurda. E aí o que a CVM fez? Finalmente algo positivo, né? Como eu mostrei para vocês. Eles chegaram à conclusão que é uma cláusula que não pode ser cumprida, não deve ser cumprida, ou seja, não vale mais. O que ponto seguir? Isso é muito positivo, porque é meio óbvio isso, né? Se o serviço não é bom, eu vou tirar você e não vou pagar nada por isso. Isso é importante para mostrar, por um lado, que quem manda no fundo imobiliário é o cotista. Ele tem que ser soberano nas decisões, embora a gente saiba que no mercado de hoje está cada vez mais difícil o cotista ser dono do fundo, mas isso mostra que em certos pontos a CVM, e assim, é uma das primeiras vezes que eu vejo a CVM atuar de maneira que de fato sirva para alguma coisa, mas ela está muito mais preocupada com outras coisas do que ficar de fato vindo. Bom, não vou falar sobre essa parte de sem ser analista, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: isso é muito importante porque mostra que quem é o dono do fundo é o cotista. O cotista tem que cobrar pelo um bom trabalho. Se o cotista não gostar, ele tem que se reunir e tirar o gestor. É difícil que isso aconteça, obviamente, até porque a gente tem alguns fundos que grande parte dos cotistas são outros fundos e eles acabam tendo um poder de voto muito grande, né? Mas é importante, que é uma decisão que eu acho que vale a pena, assim, gostei, finalmente, essa questão. Então, os fundos não precisam mudar o regulamento, eles não precisam alterar o regulamento. Só que se eles cobrarem, os cotistas têm o direito de acionar a CVM para tirar essa cobrança, porque ela própria entendeu que não vale, né? Que não, eles assim não precisa ter alteração de regulamento. O Safra, o JSE não precisa tirar essa cláusula do contrato, do regulamento, mas ela a gente chama isso aqui de cláusula morta. Ela não serve para nada. Beleza, pessoal? Então era isso. Mais um mês aí acompanhando. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.